Juazeiro, terra amada. Olá Juazeiro, olá Juventude, eu sou Alex Fonseca e para abrir a série de entrevistas do canal do PL Jovem daqui de Juazeiro, eu tenho a honra de receber o Coronel Anselmo Bispo, que é pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aceitando esse convite de conversar com a gente, Coronel. Olá, Alex. Eu que agradeço ao convite do PL Jovem para que a gente abra essa série de entrevistas que vocês vão fazer e falar olhando nos olhos do povo de Juazeiro sobre o que a gente imagina para um futuro promissor dessa terra. Perfeito. Coronel, quando foi o momento que o senhor teve a ideia que o senhor falou para si mesmo? Eu quero governar essa cidade. Rapaz, na verdade, eu fui instado a me imaginar governando Juazeiro. Eu estava na minha função, ainda na ativa da corporação, muito focado num projeto que eu trabalhei para chegar, que era chegar ao último posto da corporação. E no começo de 2018 eu fui provocado como um possível pré-candidato a prefeito de Juazeiro. A partir daí eu fui procurado por um grupo de amigos que enxergaram essa possibilidade e me estimularam a enfrentar esse desafio. A ideia foi amadurecendo, foi crescendo a adesão de pessoas que procuravam uma nova opção para a política juazeirense. E isso foi me encorajando, o apoio da minha família, né, da minha esposa e dos meus filhos, foi a gota final, a decisão final para que eu decidisse enfrentar esse desafio da pré-candidatura e que eu acredito que se tornará uma candidatura. Então foi assim que surgiu esse estímulo a esse desafio, e a gente já agora incorporou de vez que isso é uma missão que a gente tem, que a gente está pronto, disposto e disponível a enfrentar. O apoio de casa é importante, né? Para mim é fundamental. Eu não estaria aqui hoje se lá em casa, se a gente não tivesse num ambiente familiar, eu não tivesse o apoio da família, porque eu sempre digo que as alegrias se dividem com todos, né? Mas a tristeza e as dores a gente divide apenas com a família da gente dentro de casa, né? Então eu precisava que eles estivessem dispostos, inclusive, a enfrentar o que a gente sabe que esses vícios maldosos da política podem tentar, nessa onda de fake news, pode tentar influenciar no bem-estar familiar. Então, minha esposa e meus filhos, eles tinham que estar dispostos a enfrentar essa possibilidade. Quando eles disseram, vamos lá, vamos junto, é seu sonho e vamos comprar seu sonho, aí eu me senti fortalecido. Coronel, entrando um pouco na questão da educação, a gente não tem concurso público na área da educação em Juazeiro, vai fazer 10 anos ano que vem, o último foi em 2011. O senhor chegando lá na prefeitura, como é que o senhor vê essa questão, principalmente dos contratados que sofrem muito para receber seus direitos no final do ano, como é que o senhor vê essa questão? Ao chegar na prefeitura é você analisar a situação dos contratados, do direito dos contratados, porque a gente não pode fazer uma promessa sem analisar o cenário de planejamento, inclusive orçamentário, né? Porque o primeiro ano de uma gestão é um orçamento da gestão anterior, né? Então você tem que fazer um processo responsável de promessa. Mas o que a gente garante inicialmente é que os contratados terão os direitos que a lei obrigar que eles tenham. Essas manobras de demitir antes, de não dar os direitos do contratado, é uma manobra que a lei não contempla, né? É um drible que se está dando na lei. Nós tivemos uma reunião com os contratados, com os representantes dos contratados, e nós garantimos isso. Não existirá drible na lei. Nós cumpriremos o que a lei estabelecer para o contratado dentro
do mesmo direito que o concursado tem, lógico, que com as diferenças do concurso e do contrato. Em cima desse primeiro ano, não só se a Prefeitura de Juazeiro hoje tem 4 mil, em números redondos, 4 mil concursados e 5 mil contratados, nós precisamos analisar como um todo a necessidade de um amplo concurso público. Se eu estou há 12 anos contratando, há 4 anos contratando 2, 3, 4, 5 mil pessoas, é porque eu tenho necessidade. Ou realmente eu tenho necessidade, ou é só uma jogada de cooptação de voto, né? Então, você tem que fazer uma análise técnica e, a partir daí, colocar responsavelmente na prefeitura a necessidade de funcionário que tem, né? Até porque essa questão do pagamento dos professores já é uma verba que vem do Fundeb, né? Sim. Já é algo que já está carimbado, já está registrado, então não tem porquê. Eu tenho uma experiência razoável de administração pública, né? Eu tenho 36 anos de polícia, desses 36, pelo menos 20 eu fui gestor, eu fui ordenador de despesa. E não é difícil gerir, é só cumprir a lei. Agora, cumprir com responsabilidade, né? E você não pode inchar uma prefeitura ou qualquer órgão público de pessoal sem necessidade e faltar o dinheiro para investimento para os que não são funcionário público. Aqui em Juazeiro, por exemplo, 9, 10 mil funcionários públicos e 100 e 200 mil pessoas, né, precisando de investimento por parte da prefeitura. Então, você não pode sacrificar 200 mil para beneficiar 10. Lógico, nesses 10 você bota aí mais 20 ou 30 beneficiados pela renda, né? Mas você precisa analisar, realmente eu preciso dessa quantidade de contratados? Se eu preciso, vamos colocar pela meritocracia. Como é que se mede o mérito? Fazendo concurso público, né? Não apadrinhando as pessoas. Perfeito. Entrando na questão da saúde, Coronel, a gente olha pelos portais de transparência, pelos sites, que Juazeiro recebeu quase 900 milhões num período de 10 anos. Como é que o senhor enxerga a saúde de Juazeiro, sendo que a gente tem um histórico de fechamento de hospitais, os postinhos de saúde mal conseguem ter um medicamento? Como é que o senhor vê essa situação hoje? A gente tem que analisar a saúde de Juazeiro os últimos 12 anos, né? Sim. O que nós perdemos nos últimos 12 anos. Porque o dia de hoje, esse momento agora, é o momento que a gente despertou porque acumularam as perdas, né? As perdas foram se acumulando ao longo desses 12 anos. Juazeiro hoje tem muito prédio de saúde, né? Não tem funcionamento desses prédios. Nós temos muitas UBS. O principal é você entrar, organizar, pegar esses 90 milhões de anos, mais ou menos, em números redondos também, que a saúde recebe do governo federal e botar o que tem aí para funcionar, né? Toda pirâmide, toda administração, ela tem uma pirâmide, né? Menos chefe, mais base, né? Na Secretaria de Saúde de Juazeiro, hoje nós temos uma caixa, ou seja, o mesmo número, basicamente, o que tem mandando tem obedecendo. Você primeiro precisa diminuir o número, o peso da Secretaria de Saúde, como a gente estava dizendo, para sobrar para o atendimento público, para sobrar para a linha de frente. Segundo, nós temos aqui cidades de menor porte, Jacobina, Pindobaçu, Curaçá, Sobradinho, só para citar 4 conhecidas. Saúde, nós temos cidades menores que têm hospitais municipais, né? Em um Juazeiro, uma cidade do porte de Juazeiro, não tem um hospital municipal, né, de média complexidade, porque você não vai fazer um de alta complexidade, que aí nem tem na região, né, só tem na capital. Então, mas uma de média complexidade, com 150, 200 leitos, que aí eles se bancam. Por que a UPA é complicada? Porque a UPA não é internamento, então eu interno a pessoa, eu não recebo do SUS aquele internamento, eu recebo pronto atendimento para regular para alguém. Então, segundo é dotar Juazeiro de um hospital municipal que é factível, é possível. Porque nós temos uma faculdade particular de medicina que nós podemos fazer uma parceria com essa faculdade e tornar um hospital universitário. E a faculdade
ganha com isso, porque cada vez que eu abro leitos, né, que eu disponibilizo leitos na cidade, ele pode aumentar o número de matriculados na faculdade dele. Então, ele tem que retornar para Juazeiro o que ele recebe de Juazeiro, o que ele tira de Juazeiro. Então, isso já está conversado, inclusive, com as pessoas, e isso é possível. Então, segundo lugar, é isso. E planejamento. Eu não posso chegar a ter um planejamento para que a gente descentralize a saúde, no sentido de centralizar a farmácia popular, a farmácia do povo, ela não pode ser só em um lugar em Juazeiro, você precisa centralizar, porque a pessoa vem de Piões, vem de Itamotinga, 70 quilômetros, para pegar um remédio de pressão, ela gasta mais dinheiro vindo para aqui do que comprando um remédio. Então a gente precisa descentralizar, levar para o interior, no mínimo, os postos de saúde em condições de cadastrar aquelas pessoas. Tudo nós precisamos usar e abusar da tecnologia. Eu tenho uma tecnologia, eu posso cadastrar e saber minha demanda naquele lugar, e o próprio posto de saúde pode distribuir esses remédios facilmente. Isso é planejamento, né? E transparência, dizer ao povo onde é que estão onde foram gastos esses 900 milhões de reais na saúde. E muitas vezes a gente tem uma noção de que Juazeiro não recebe recursos, mas isso é uma balela, né? Porque aqui recebe muitos e muitos milhões do governo federal. Talvez o povo acredite no que se diz, né? É preciso que fiscalize, né? É preciso que a internet, todo mundo hoje tem um computador na mão, né? Quando você tem um celular, hoje você tem um computador na mão, é só ir lá na página da transparência e ver quanto Juazeiro. Nós vivemos uma realidade hoje o seguinte, alguns políticos renomados do grupo que está governando disseram que Juazeiro não precisava de hospital de campanha, que estava tudo bem. E se precisasse, o governo do estado já tinha disponibilizado o setor de oncologia, que ainda não foi inaugurado, do hospital regional, e que seria implantado de imediato esse hospital. Cadê? Tiveram que gastar mais de 2 milhões numa tenda de campanha, porque ali é uma tenda de campanha. Quer dizer, eu li recentemente numa reportagem que depois de 5 meses quase, né, se descobriu que se tem que tratar a Covid de forma precoce. Pô, depois de 5 meses chegou a essa conclusão de que eu preciso de um tratamento precoce, e os que morreram sem esse tratamento precoce, quem vai responder por isso? Então, essas coisas a população precisa se alertar, a população de Juazeiro não tem que se alertar não só para a rua esburacada, para a rua escura, para a lama, isso também, mas olhar a gestão, olhar a competência gerencial do grupo que está aí, de onde o dinheiro está sendo empregado. Em plena pandemia, a secretaria faz uma licitação de mais de 2 milhões em livros paradidáticos, com as escolas todas fechadas. Qual a justificativa desse livro paradidático? Está na mão de quem? Foi distribuído para quem? Então a população tem que estar alerta para isso, para não ficar só no discurso e lá na frente manter a mesma incapacidade administrativa que nós estamos vendo aí. Coronel, entrando agora na questão da economia e da renda, como é que o senhor vê a questão do distrito industrial hoje? Porque eu lembro que eu tenho uma memória muito boa da questão do distrito industrial no passado, que era um local que funcionava a pleno vapor, mas hoje a gente mais funciona no nome, né? Como é que poderia ser trabalhada a questão das parcerias com a prefeitura naquele setor? O município ele tem que descobrir qual é a grande vertente econômica da região nossa. É o agronegócio, né? Um dia já foi a caprina ovinocultura, perdeu um pouco vamos dizer assim, o protagonismo, mas também ainda é forte, né? Você mesmo de Piões, você sabe que Piões é um polo da caprina ovinocultura muito forte. A gente precisa, porque é que o nosso distrito industrial está vazio? Porque nós temos fábrica que não utilizavam da matéria-prima que nós temos. Então, fábricas que vieram para aqui por outros incentivos, para ficarem aqui
isentas de alguns impostos estaduais e municipais, mas que não achavam a matéria-prima aqui. Né? A fábrica de calçado não achava matéria-prima aqui. Então, o que a gente precisa é casar o que nós temos o que nós produzimos, o agronegócio, né, a caprina ovinocultura, com as indústrias. Como é que a gente faz isso? Primeiro, você vai dar o estímulo, lógico, a empresa vai ter o estímulo para vir aqui, por parte da prefeitura, mas você precisa qualificar uma mão de obra, né? E nós projetamos uma escola de qualificação, qualificar o jovem, o homem, a mulher, para que quando a empresa chega aqui, eu já tenha mão de obra a oferecer a ele, para que ele não contrate de fora, empregue o povo daqui. E aí estimular as pequenas empresas nos distritos, né? E as médias e grandes empresas no nosso distrito industrial, numa parceria com o governo do estado, em que a prefeitura seja o protagonista disso, porque a prefeitura tem que estimular, tem que conquistar essas indústrias, né? Mas eu acho que o principal foco, o principal foco é você trazer indústrias voltadas para o que a gente mais produz, que é o agronegócio. Hoje a gente leva muita coisa do agronegócio in natura, né? Sem o beneficiamento. A gente manda in natura, mas vamos beneficiar um pouco aqui, né? Nós tivemos a Sicanorte aqui, que infelizmente fechou, mas a gente pode retornar nesse novo momento com esse estímulo para que as empresas venham para aqui. É uma atuação em várias frentes, né? Várias frentes. Mas outra coisa que você precisa em Juazeiro é utilizar a nossa Caatinga e o nosso Rio São Francisco não só como local da gente viver, mas local para ganhar dinheiro também. Nós precisamos estimular o turismo ecológico. O turismo ecológico não só deve ser estimulado nas grandes serras e nas grandes cachoeiras. Vamos estimular. No mundo, só existe Caatinga aqui. O bioma Caatinga só existe aqui. Isso já é um ponto positivíssimo. Para a gente, a Caatinga é normal, né? Porque nós convivemos com ela. Mas para quem nunca viu a Caatinga é deslumbrante. Tanto seca como verde, ela é deslumbrante. Nós precisamos aproveitar isso que a gente tem na mão para trazer o povo, vamos conhecer a Caatinga. E aí nós vamos qualificar o homem da Caatinga para receber esse turista lá e aí gerar emprego e renda lá, fixando ele lá no ambiente dele, sem necessidade dele vir arriscar nada na cidade grande. Perfeito. E quando você faz esse casamento da Caatinga com o Rio São Francisco, com as ilhas, é fantástico. Fantástico. Né? O rio, ele produz riqueza, né? Quando nosso agronegócio é agricultura irrigada, né? Ele produz riqueza nisso, ele produz riqueza na pesca, mas ele tem uma coisa que a gente não explora, o esporte náutico. Um rio desse, imagine as pranchas de stand-up, dos esportes à vela, de caiaque. Imagine esse rio colorido o ano todo, constantemente. Natação, travessia, Salvador tem Mar Grande e Salvador. Eu tenho que ter alguma travessia aqui também, por que não? Nós temos triatlon, tem uma série de coisas que nós podemos usar o rio como atração. Aí nós fazemos o casamento, né? Você faz um grande evento esportivo, né? Em Juazeiro, estadual ou nacional, e você casa com o que Juazeiro mais sabe fazer, com um grande evento festivo. Né? Você lota os hotéis e depois vamos dizer assim, os promotores de eventos fazem os eventos festivos para utilizar esse povo que vem de fora e gerar o dinheiro aqui. Né? E aí, com isso, de novo, vamos na qualificação, Alex. Qualificar a rede hoteleira, o atendimento, os restaurantes, para saber receber
e tratar bem quem vem deixar dinheiro aqui. Perfeito. Coronel, na questão do jovem, hoje em dia, quando um jovem ele está desempregado em Juazeiro, eu acho que a primeira coisa que vem à mente dele é vou deixar um currículo numa loja. Acho que muitos já tiveram essa experiência. Como é que o senhor vê a questão do emprego para o jovem hoje, de buscar parcerias? Vou repetir o que eu sempre vou falar, qualificação. O jovem ele tem uma qualificação escolar geral, né? Assim, quando você termina o segundo científico, né, o segundo grau, você sai com a qualificação geral para fazer o vestibular. Quando você faz o vestibular, você termina a faculdade, você vai ter um específico, né? Uma formação, engenharia, medicina, enfim. Mas nós precisamos qualificar os jovens. É uma ideia nossa, por exemplo, criar uma autarquia educacional superior, né? com valores baixos para a pessoa de baixa renda, o aluno de baixa renda se formar. De novo, com a tendência para utilizar ele no que a gente vai captar como indústria, como comércio para Juazeiro, né? Então, quando você trouxer as indústrias para Juazeiro e oferecer a mão de obra, que a gente vai estar na escola de qualificação profissional ou na autarquia educacional superior, o jovem vai ter uma qualificação específica para aquela indústria que venha para aqui, correto? Bom, se eu trago indústria, se eu gero emprego para o jovem lá, eu vou abrir, o comércio vai aquecer. Então, os indiretos vêm também, nós teremos qualificação comercial também. O jovem de Juazeiro, hoje, ele não tem perspectiva de futuro. Ele chega num momento que ele deixa de ser estudante e passa a ser desempregado, né? Ele faz, não, profissão, estudante, aí forma profissão, desempregado. A gente precisa qualificar o jovem para o que a gente vier captar. Eu não posso estimular uma empresa para vir para aqui e não ter mão de obra para oferecer ela aqui, porque senão eu dou oportunidade dos de fora. Então, antes eu vou qualificar e dizer à empresa, você precisa de quantos funcionários qualificados? Aí eu preciso de 50, a gente vai formar 100, para ele ter um lastro para escolher. E aí, logicamente, Alex, que eu entendo que o jovem precisa entrar nesse momento político para decidir os destinos de Juazeiro, porque o mundo, teoricamente, é do jovem, né? Ou seja, que mundo eu quero para meus filhos, o jovem quer para seus filhos, porque senão, quando você for pai, você vai ver o mundo que você não, a comunidade que você não ajudou a construir, e você não vai ter mais força para modificar, que você já está solidificado. Então, a participação do jovem nesse momento político que Juazeiro pede socorro é fundamental. Perfeito. E também tem a questão dos polos universitários, né? Que muitas pessoas se formam aqui e não encontram oportunidade na cidade, vão para outros lugares. Exatamente por isso, porque se a gente não gera renda, Juazeiro hoje as pessoas estão saindo para investir em Petrolina, porque o setor imobiliário aqui está desaquecido, está se perdendo o valor do patrimônio das pessoas, está sumindo, está desvalorizando aceleradamente, porque a gente não tem perspectiva de crescimento. Então, a gente precisa criar perspectiva de crescimento. Senão, nós vamos continuar tendo jovens ou desqualificados ou fugindo de Juazeiro. Perfeito. Coronel, para encerrar, eu queria fazer um pequeno bate-bola, jogo rápido com o senhor, dizer algumas palavrinhas e o senhor, em poucas palavras, também resume. Família. Tudo. Base. Juazeiro. Paixão eterna. Não é paixão não, amor eterno. As pessoas ficam falando assim que parece, fica meio clichê dizer que ama Juazeiro, mas eu amo Juazeiro. Tanto que eu sou casado com uma soteropolitana que já é juazeirense e ela podia ter ido ter os dois, parir os 2 filhos em Salvador, perto da mãe. A gente trouxe a mãe dela para ter 2 juazeirenses na família. Bebeu da água do rio, já era. Não, já era. Um sonho. Meu sonho hoje é ser prefeito de Juazeiro e transformar essa terra.
Perfeito. Queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e já agradecendo a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, Alex, mais uma oportunidade da gente estar debatendo Juazeiro. Eu sonho todo dia de que essa insatisfação que o povo tem demonstrado a mim nessa caminhada, ela se transforme num resultado final em 15 de novembro. Que o povo demonstre que realmente que é uma guinada para melhor para Juazeiro. Que o povo dê a Juazeiro a oportunidade de testar uma nova proposta de gestão, a essa proposta que nós estamos apresentando. Você está nos acompanhando e você sabe que nós temos um grupo que sonha igual, sonha com um Juazeiro pujante, um Juazeiro feliz, o sorriso voltando no rosto de quem mora nessa terra, porque nós perdemos a alegria e perdemos o orgulho de mostrar nossa terra para os visitantes. Ficamos sempre, nós viramos hoje, criamos hoje uma síndrome da gata borralheira. A gente precisa desfazer isso e voltar aquele Juazeiro feliz, festivo e pujante, crescendo, gerando, acima de tudo, o bem-estar do povo da nossa terra. Juazeiro pode mais. Pode, merece e pode. Juazeiro merece mais e pode mais. Perfeito. Que a gente possa bater esse papo mais vezes. São vários e vários assuntos que às vezes ficam... Mas a gente possa conversar mais vezes. Eu agradeço mais uma vez, Coronel. Que a gente possa debater e que todos nós nos cuidemos, porque nós estamos vivendo um momento difícil de saúde mundial, mas que, com certeza absoluta, isso tudo vai passar e a gente vai voltar a se abraçar feliz da vida. Perfeito. Sou Alex Fonseca, essa foi uma entrevista para o canal do PL Jovem. Até a próxima.